Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje vamos falar de mitologia grega, vamos falar da Odisseia, a jornada de Odisseu de volta para casa. Bom pessoal, eu me propus hoje a contar essa história de um jeito bem diferente, não vai ser eu aqui falando com vocês, vai ser de um jeito diferente, aguenta aí. Deixa eu só fazer uma introdução que é a seguinte. A Odisseia é um dos dois livros talvez mais conhecidos que tem a ver com a mitologia grega, que são os escritos de Homero. Então nós temos a Ilíada, que basicamente conta a história da Guerra de Troia, e nós temos a Odisseia, que é depois da Guerra de Troia, o que acontece com um dos personagens, que é justamente Odisseu, e seu retorno da Guerra de Troia para casa. Odisseu também é chamado de Ulisses em latim. Então depois que o Império Romano pegou a mitologia grega e deu uma repaginada, deu uma adaptada, Odisseu virou Ulisses. Então muitas vezes vocês vão ver contar a história de Ulisses para falar da Odisseia, é o mesmo cara. Vamos lá? Espero que vocês gostem. Muito bem, pessoal, vamos entender então onde é que a Odisseia se passa. Aqui nós temos um lindo desenho do nosso mundão e a gente tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber que nós temos um lugar importante aqui, no meio de um monte de terra, tem água, tem um mar, e é justamente aqui, nessa região, que a nossa história se passa. Vamos entender melhor o que é isso aqui? Essa é a região do Mar Mediterrâneo. Então aqui nós temos a Itália, a Ilha da Sicília, a Grécia, a Macedônia, a Turquia. Bom, nós temos algo aqui muito importante acontecendo, que é a Guerra de Troia. Vamos lembrar o que é a Guerra de Troia? Nessa região aqui, na região de Esparta, nós temos um rei muito maneiro chamado Menelau. Ele tem uma esposa chamada Helena. Estão ali felizes, alegres e contentes. De repente, do nada, chega um maluco chamado Paris e fala: "E aí, tranquilo?" E pega a Helena, rapta ela e leva para Troia. Tá bom, teve ajuda ali das deusas e tudo mais, mas enfim. Do nada, ele pega a mulher de Menelau. Ele fica putaço e chama seus amigos. E aí nós temos o irmão dele, que é o Agamenon. Nós temos Aquiles, aquele cara do calcanhar lá, também indo junto. E nós temos o nosso protagonista, Odisseu, indo junto. Teve mais uma galera indo junto, tá? Mas aqui são os mais importantes porque a gente vai voltar a falar deles depois. Aí eles pegam um barquinho de papel e vão em direção a Troia. Cada um com o seu, né? Com a sua frota, com o seu exército, mas aqui vai todo mundo junto. E aí eles chegam lá em Troia e começa a guerra. O que é importante vocês saberem? Que aqui, ó, tem uma ilha chamada Ítaca. Essa ilha vai ser a mais importante, porque é onde o nosso querido Odisseu mora. Ele reina Ítaca, junto com a sua esposa Penélope e seu filhinho que acabou de nascer, Telêmaco. Ele acabou de deixar os dois para irem para a guerra, só que a guerra dura 10 anos. Então já passa 10 anos que ele não vem para cá. E reinar sozinha é um problema aqui. E ela começa a ter pretendentes. E aí o que ela faz? Como já passou 10 anos, a galera tá achando que Odisseu morreu. Então o que ela fala? Que vai tecer a mortuária do Odisseu, que é tipo um pano que coloca em cima do morto, e que quando terminar, ela vai começar a ouvir os pretendentes. Só que de noite ela vai e desfaz o que ela acaba de fazer. Então ela fica tecendo e desfazendo para tentar atrasar os pretendentes. Muito parecido com a história das Mil e Uma Noites lá da Sherazade, hein? Nessa história que enquanto isso está acontecendo, lá em Troia, Aquiles morre, Agamenon morre. Porque o que acontece aqui? O Odisseu ele tem a grande ideia do cavalo de Troia. Os gregos se escondem dentro, fingem que é um presente, entram em Troia, aí eles saem de noite, tacam fogo em tudo e acaba a guerra. Depois de 10 anos, a guerra acaba. Helena e Menelau retornam para o seu reino e Odisseu também vai junto. Odisseu também está preparando ali as frotas para seguir Menelau para ir junto. Só que antes, ele vem aqui no mar e bate um papo. Pô, vencemos a guerra, que maneiro, sensacional. E então aparece Poseidon. Poseidon fica bravo com Odisseu, porque essa guerra
ela não foi só de gregos contra troianos. Ela teve muito a influência dos deuses, principalmente de Poseidon, mas também de Atena. Odisseu, inclusive, é queridinho de Atena. Então, teve toda essa bagunça aí, Odisseu não quis dar o crédito aos deuses, Poseidon ficou puto e falou que ele não ia conseguir voltar tranquilamente para sua terra. Veja que é pertinho, ó. Era só ele dar a volta aqui e chegou. E exatamente isso dá origem à Odisseia. Odisseu, então, entra no seu navio maneiro, junto com a sua tropa e com uma outra galerinha aqui, ó. Só que já uma tempestade já os fez perder o sentido e em vez de seguir Menelau até a mesma região ali, eles uau! E pararam aqui em cima, essa região aqui, ó. E essa é a terra dos Cícones, que eram aliados dos troianos. Então eles chegaram aqui, teve uma treta, brigaram, um matou o outro, foi uma confusão, no fim eles saíram correndo dali. E um novo golpe de vento levou a galera para cá, para essa região aqui. E essa região aqui era meio que desconhecida. Então Odisseu enviou alguns de seus homens para reconhecer o lugar. E ele encontrou os comedores de lótus aqui. E ficaram um tempo, os comedores de lótus ofereceram a sua própria comida, ofereceram hospedagem, estavam demorando. Odisseu falou, tem alguma coisa errada, e foi lá ver. Quando viu, ele percebeu que esse tal de lótus aí era uma droga, que fazia com que os caras esquecessem a sua própria história, esquecessem de onde vem e quisessem ficar ali. E aí a força mesmo, bruta, ele arrastou os caras de volta pro navio. E aí eles continuaram a viagem e foram parar aqui, nessa ilhona. E antes da gente continuar com essa aventura incrível de Odisseu, eu queria convidar vocês a conhecerem nosso sistema de apoio, que é o que a gente chama de apadrinhamento. Funciona mais ou menos como uma mensalidade que você pode apoiar a gente a partir de R$10 e a cada categoria de apoio você ganha algumas coisas em troca. Então você tem grupos de estudo, você pode sugerir e votar em temas para a gente fazer vídeo aqui no canal, você tem sorteio de livros, tem uma série de coisas e eu convido vocês a olharem o link que está aqui na descrição do vídeo, é lá no Catarse, e quem sabe fazer parte dessa comunidade incrível e maravilhosa, certo? Vamos voltar para a história. Quando eles desembarcaram, eles viram árvores frutíferas, uns cabritos, tudo parecia muito bom. E aí eles pegaram uns vinhos e foram explorar. Pegaram uns vinhos para dar para os nativos, caso precisasse. E aí eles foram lá, começaram a ver, provavelmente são pastores, né? E então eles encontraram uma caverna muito maneira, entraram na caverna e lá encontraram mais um monte de coisa, alimento, alguns rebanhos, até que o dono daquilo tudo apareceu. E era um cíclope gigante chamado Polifemo. E esse cíclope era um comedor de gente. Assim que ele entrou na caverna, ele fechou a porta com uma pedra, comeu um dos tripulantes ali que estavam ali e começou uma rotina. Ele dormia, toda manhã ele levava os rebanhos para pastar, impedia que Odisseu e os tripulantes, seus colegas, saíssem. À noite ele voltava, comia mais um e ia dormir. Então Odisseu teve uma ideia. Embebedou Polifemo com o vinho que ele tinha trazido. Enquanto o Polifemo estava bêbado, Odisseu enfiou em seu olho uma estaca flamejante e deixou ele cego. Como ele não sabia o que tinha acontecido, ele começou a berrar, outros ciclopes chegaram, atribuíram a ira de Zeus. E aí no dia seguinte, Polifemo abriu a porta e começou a revistar cada um dos animais que passavam para pastar. Só que Odisseu e os seus companheiros se esconderam debaixo dos bichos. E ele só estava olhando a parte de cima. Então, quando eles conseguiram sair, eles voltaram correndo para o navio e foram embora. Só que antes de ir embora,
Odisseu, com todo o seu orgulho, não se aguentou e falou que ele tinha sido responsável por deixar o Cíclope cego. O que ele não sabia é que o Cíclope era filho de Poseidon, o que deixou o deus dos mares ainda mais irado. Bom, eles foram embora, eles foram parar na ilha de Éolo. E Éolo é o guardião dos ventos, que decidiu ajudar Odisseu. Éolo então deu uma bolsinha, contendo todo o ar perverso, todo o vento que prejudicaria a jornada para Odisseu, e disse para ele não abrir por nada, quase que a caixa de Pandora, sabe? E então, assim que Odisseu e seus companheiros entraram de volta, Éolo soprou bons ventos e eles estavam já voltando para Ítaca. Passaram 9 dias e então Odisseu foi dar uma cochilada, foi dormir. Acontece que a tripulação era bastante curiosa e decidiram abrir a bolsinha, fazendo com que eles voltassem para a ilha de Éolo. E aí o guardião dos ventos ficou putaço, né? Éolo ficou putaço e falou: agora vocês se virem, eu que não vou mais ajudar. Então eles saíram da ilha e encontraram um porto maneiro, aparentemente bastante sossegado. E aí eles pararam aqui, só o navio do Odisseu que ficou um pouco mais distante, porque não cabia ali no porto. Acontece que essa terra era dos Lestrigões, e os Lestrigões eram gigantes comedores de gente, que quando viram os navios e a galera toda, eles comeram, trataram de comer todo mundo, todos eles morreram, e Odisseu foi embora, saiu dali assustadíssimo, por um lado desolado por ter perdido seus companheiros e por outro aliviado, né, por ter conseguido fugir. E então, fugindo, eles chegaram nessa outra ilha aqui, ó. E essa ilha é a ilha de Eana, é a ilha da deusa Circe, que é a deusa da magia. Eles chegaram lá, alguns tripulantes foram ver quem eram os nativos dessa ilha e acabaram encontrando o palácio de Circe. Circe ofertou a comida dela, falou: não, fica à vontade, e com sua varinha mágica os transformou em porcos. O líder, que não tinha entrado no palácio porque achou meio esquisito, foi correndo de volta ao navio contar para Odisseu. Odisseu falou: então deixa que eu mesmo vou lá ver o que está acontecendo. No caminho, ele encontra com quem? Com Hermes. Ele encontra com Hermes, tem um puta bate-papo maneiro, e Hermes dá uma erva mágica ali, que faz com que ele não caia nos encantos e na magia de Circe. Ele consome essa erva, vai até o palácio, exige que seus soldados voltem a ser soldados. Ela percebe que ele não cai na magia dele e transforma de volta os companheiros dele em seres humanos, em guerreiros. Só que rola uma fé, rola um romance ali. E há quem diga que eles tiveram um relacionamento, ele até esqueceu da ilha de Ítaca, de sua esposa, chegando até ter um filho com Circe, chamado Telégono. Mas, a pedido de seus companheiros, ele se lembrou da jornada e todos começaram os preparativos para voltar. Porém, Circe resolveu ajudar. Circe falou que Odisseu deveria ir para o submundo para se encontrar com Tiresias, que é uma espécie de profeta, para ele finalmente ajudar Odisseu em sua viagem, com alguma dica, com alguma coisa. Ela também deu provisões, alimentos, e de fato eles foram até lá. Odisseu acabou encontrando não só com Tiresias, mas ele também se encontrou com Agamenon, que tinha morrido, que passou algumas dicas para ele tomar cuidado com chegar aí falando quem é, na hora de voltar para casa e assim por diante. Ele também se encontrou com a mãe, que contou todo o perrengue que a Penélope estava passando lá em Ítaca. Ele encontrou com Aquiles, encontrou com o pessoal e, claro, finalmente sim, encontrou com Tiresias. Tiresias falou para ele que ele chegaria relativamente bem em Ítaca se ele deixasse o gado do deus Hélio em paz. No entanto, se por algum motivo a viagem o levasse a maltratar o gado
do deus Hélios, ele chegaria vivo até Ítaca, só que toda a sua tripulação morreria e ele chegaria num navio desconhecido. Bom, com essas ajudas, com tudo isso em mente, Odisseu voltou para a ilha de Circe, onde ela deu mais algumas dicas. Eles iriam passar pela Ilha das Sereias e ela disse que, para se proteger das sereias, ele deveria ser amarrado ao mastro e a tripulação ter os ouvidos tampados com cera. Dessa forma, até passar por essa região, a tripulação não seria seduzida pelas sereias e o capitão, né, e o nosso herói não conseguiria sair do mastro para ir pular para as sereias. Para quem não lembra, as sereias seduzem pelo canto os marinheiros que passam próximo delas e depois os devoram. E assim aconteceu. Quando eles estavam aqui nessa região, passaram pelas sereias, Ulisses preso, desesperado, ouvindo o canto das sereias e a tripulação tranquila, não deixando ele sair de lá. Quando eles finalmente passaram por aqui, eles soltaram Ulisses, Odisseu, e continuaram a jornada. Em sua jornada, eles tiveram que passar por essa outra região aqui. Aqui, ó, bem no meio, aqui, ó, na meiuca. E aqui, nessa região, eles encontraram com outras duas figuras que Circe também tinha alertado. Um deles é Caríbides, um redemoinho, um monstro redemoinho muito louco, que acaba com qualquer navegação que passe, e eles, muito focados, já preparados, conseguiram escapar. No entanto, ao passar por alguns rochedos, eles encontram com Scylla, um monstro de 6 cabeças com cobras que saem do seu corpo, que vive escondida num penhasco. Como Odisseu estava muito focado em Caríbides, ele não conseguia impedir que ela pegasse um dos tripulantes e os devorasse. O grito dele, o desespero de todos, fez com que a motivação ficasse muito fragilizada. Mas eles conseguiram passar pela região e acabaram parando numa ilhotinha, bem aqui. Eles pararam aqui. Como Circe tinha ajudado ele com provisões, com alimento, eles ficaram ali bastante tempo, comeram esses alimentos e acabou. Só que era uma ilha muito maneira, porque tinha bastante gado. Odisseu sabia que essa era a ilha do deus Hélios, que Tiresias tinha dito para não mexer no rebanho, e ele alertou sua tripulação. No entanto, depois de alguns dias com fome, eles não conseguiram mais se conter e mataram o gado do deus Hélios, que foi correndo falar com Zeus e com certeza iria os castigar. Quando os ventos bons apareceram, eles voltaram a se preparar para a partida. Só que uma imensa tempestade fez com que o navio fosse destruído com toda a tripulação. Todos morreram, com exceção de Odisseu, que não comeu da carne e, com os destroços do navio, fez uma jangada e acabou indo parar na ilha de Calipso. Calipso era uma ninfa do mar que acabou se apaixonando por Odisseu e cuidou dele por muito tempo, mantendo-o na ilha. Enquanto isso, aqui em Ítaca, uma das servas de Penélope atraiu e contou a sua artimanha de desfazer ali o tecido toda noite para uma galera. Então os pretendentes acabaram descobrindo isso, e como vários dos pretendentes eram guerreiros, eles invadiram o palácio e disseram que só sairiam dali quando ela escolhesse alguém. Nesse meio tempo, Telêmaco foi tentar dar um rolê aqui pela região para descobrir onde estava seu pai, mas não conseguiu encontrar nada. Nesse período todo, 10 anos de Guerra de Troia e agora mais 10 anos zanzando por aqui. Já faziam 20 anos que Odisseu estava fora de casa e os deuses decidiram que era a hora dele voltar. Hermes apareceu para Calipso, em nome de Zeus e Atenas, e ordenou que ela permitisse que ele partisse. Ela ficou meio relutante e triste, mas, claro, obedeceu o deus. Então ela preparou tudo que podia
para Odisseu também partir numa jangada. E assim ele foi, com a sua jangadinha, foi andando, e depois de muitos dias de viagem, apareceu uma outra ninfa para ele, Leucoteia, que, claro, alertou ele dos perigos que tinha andar nessa região numa simples jangada. Deu um cinto para ela, que é tipo uma boia salva-vidas, que se caso a jangada afundasse, ele poderia nadar até terra firme. E assim ele acabou fazendo. Veio uma tempestade, deu um fuzuê todo aqui, ele perdeu a jangada, e aí com o cinto e a ajuda de Atenas, ele conseguiu chegar em terra firme. E chegou nessa região aqui, ó, já pertinho aqui de Ítaca, hein? Essa terra era a terra dos feácios. E quem o recebeu foi uma moça chamada Nausica. Sem se identificar, ele pediu ajuda e ela o levou para o seu pai, que era rei, o rei Alcínoos. E juntos eles prepararam um banquete onde foi apresentado um poeta, Demódoco. E esse Demódoco começou a contar a história da guerra de Troia. Foi aí que Odisseu não aguentou mais esconder quem era, falou que era Odisseu, falou que precisava ir para casa e, por incrível que pareça, eles ajudaram. Finalmente alguém que ajudou. E levaram ele para Ítaca de navio e ele passou a viagem inteira dormindo. Só que isso não passou batido, né? Como Poseidon estava puto, ele acabou com o navio e ainda escondeu a região, que até hoje a gente não sabe onde é. A gente fala que é aqui porque sim, né? Só para ter um lugar para apontar. Mas até hoje a gente não sabe onde é. Foi totalmente escondida em montanhas. E aí ele finalmente chega em Ítaca. Chegou quietinho, não falou quem era. E com a ajuda de Atena, ele acabou se vestindo como um velho mendigo para que ninguém o reconhecesse. Acabou indo atrás de tudo que estava acontecendo para se inteirar ali e acabou encontrando com seu filho e se revelou para ele. Só que Telêmaco, o filho dele, não só acreditou, eles começaram a bolar um plano juntos para que ele pudesse assumir o trono da forma mais tranquila possível. Então ele se dirigiu ao palácio, foi lá conversar com a sua esposa, não se revelou para ela, mas disse que seu marido ainda estava vivo e estava tentando retornar para Ítaca. Só que Penélope já não estava mais conseguindo, por conta dos soldados que estavam fazendo pressão contra ela. Então, no dia seguinte, ela instituiria um concurso e se casaria com o vencedor. Esse concurso consistia em atirar uma flecha com o poderoso arco de Odisseu, de modo que ela passasse o orifício de 12 machados enfileirados cravados no chão. Quando o dia chegou, nenhum dos pretendentes conseguiu sequer arrumar o arco do Odisseu para soltar a flecha. E Odisseu, então, com aquele traje de mendigo, pediu uma chance, todo mundo riu, mas quando ele finalmente conseguiu acertar o buraco dos 12 machados com sua flecha, assim que ele fez, todos ficaram boquiabertos e começou o massacre, porque Odisseu e seus aliados começaram a matar os outros pretendentes para ficar finalmente com Penélope e seu filho reinando em Ítaca. A população ficou putaça, não gostou nada de ter visto parentes e amigos sendo mortos, ainda que seja Odisseu que nesse momento se revela. No entanto, os deuses, como Atena, aparecem para a galera e falam: gente, chega disso. Vocês não sabem o que ele passou, por tudo que ele passou. Impedem o conflito, propõem uma reconciliação e, finalmente, Odisseu consegue paz em sua terra, junto de sua família. E assim finalizamos mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se esse formato agrada, se é interessante a gente contar outras histórias ali, com mapinha, com uns desenhinhos bonitinhos. O que vocês acharam? Se é mais didático, se é menos, se é legal, se é interessante, se não é. E também sobre a própria história de Odisseu. O que vocês acharam? Gostaram? Então é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.